Vocês estão vendo a tela? Sim, vai gravar a aula, professor? Sim. Sim. Está gravando já. Ok. Tá? Bom, então, a nossa primeira aula, como eu falei, a gente vai começar falando de departamento pessoal essas primeiras semanas. E então a gente vai falar das relações de trabalho, das relações de emprego entre as empresas e as pessoas, né, os trabalhadores. Para acontecer uma relação de trabalho, primeiro, o que é uma relação de trabalho? Né? É uma relação jurídica onde tem uma prestação de serviço, uma obrigação a fazer, né? Um trabalho humano. Então, sempre que existe uma relação que é jurídica, né, através de um contrato, a gente vai ver, onde tem a prestação de serviço, então isso acontece pela forma de uma relação de trabalho. E aí, qualquer tipo de trabalho. Então, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o estágio, contrato de aprendizado. Então, todo tipo de relação aonde tem que prestar um serviço é uma relação de trabalho. Tá? Eu não vou estar aprofundando muito esses aspectos da legislação, porque vocês têm uma outra disciplina que vai abordar isso, né? Aspectos legais. Então, eu vou falar só alguns pontos que têm a relação com o que a gente vai fazer, tá? Aí, maior aprofundamento vocês vão ter na outra disciplina. E a relação de emprego, ela é exclusiva entre empregador e empregado. Então, é uma relação jurídica que acontece entre uma empresa, né, um empregador e um empregado. Bom, e aí o que é quem é o empregador, né? O que é o empregador? Então, o empregador é uma empresa, né? Nem sempre uma empresa, pode ser uma outra organização, né? Que tem o formato individual ou coletivo, que assume riscos de uma atividade econômica e que assalaria os funcionários. Então, o empregador, a maior parte dos empregadores são empresas que eles detêm um capital, fazem um investimento, produz um produto ou um serviço ou comercializa, né, visando um resultado, a busca de um lucro. Então, esse é o empregador. Tá? Além de empresas, existem outras organizações que também são empregadores, né? As ONGs, as escolas públicas, né? Também são tipos de empregadores. Tá? Então aí, como eu já falei, né? Além das empresas, profissionais liberais, instituições, associações, ONGs, escolas, também são empregadores. E aí eles admitem os empregados. Tá? Então, para ter uma relação de emprego e de trabalho, tem que existir ambas as partes, o empregador e o empregado. Então, a união dos dois é que se desenvolve essa relação de trabalho e de emprego. Tá? O empregador, ele necessita do trabalho e fornece as condições, e o empregado presta o serviço, paga o empregador nessas condições por uma remuneração. Quem é o empregado é uma pessoa física, né, que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, um serviço que é contínuo, na dependência desse empregador e mediante um salário. Então, ele presta os seus serviços para aquele empregador pela troca de um salário. E aí essa relação, ela acontece através de um contrato, né? Um contrato de trabalho. Então, nesse contrato, é um acordo que acontece entre o empregador e o empregado. É chamado contrato individual de trabalho. Né? Nesse contrato,
estabelecem-se todos os aspectos que são relacionados a essa relação de trabalho e emprego. Então, tudo que vai acontecer para que essa relação de trabalho e de emprego seja positiva, fica descrito nesse contrato. Tá? E aí, os contratos podem ser de algumas maneiras. O contrato pode ser por prazo indeterminado, pode ser por prazo determinado, pode ser um contrato de subempreitada, contrato indeterminado. O que quer dizer indeterminado? Vocês estão me ouvindo? Fala um oi aí. Sim. 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 Tá, eu estou indo bem, está muito rápido, está tranquilo? Sim, professor, está tranquilo. Tá. Então, o que é um contrato indeterminado? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar esse material para a gente no Moodle também? Sim, sim. Tá? Não subi ainda, mas hoje mesmo já coloco os slides lá, tá? Não precisa se preocupar. E a gravação da aula também, tá? Gente, então, o que é um contrato por prazo indeterminado? Alguém sabe me dizer o que é isso? Não tem tempo Sem para um prazo, né? Não Peraí. tem um prazo correto. Isso. Então, o contrato por prazo indeterminado é aquele contrato que não tem uma duração definida, né? Então, o contrato ele começa no momento que o empregador e o empregado definem as relações de trabalho, e esse contrato não tem uma data para acabar. Então, ele não tem data de fim determinado. Ele vai acabar um dia, né? Ou por demissão do funcionário, ou por falência da empresa, ou por aposentadoria. Em algum momento esse contrato vai acabar. Mas no momento que o contrato é feito, ninguém sabe o prazo dele. Ele pode durar 3 meses, ele pode durar 1 ano, 10 anos, 20 anos. Ele não tem uma data final especificada, tá? Então, a maior parte dos contratos de trabalho são feitos dessa maneira, por prazo indeterminado. A gente tem o contrato por prazo determinado. Esse contrato ele é diferente porque existe uma data, ou pelo menos uma previsão, de encerrar o contrato. Tá? Então, no momento que empregado e empregador definem o contrato de trabalho, eles já colocam a duração desse contrato. Olha, o contrato vai durar 90 dias, o contrato vai durar 1 ano, ou 6 meses, ou 9 meses, tá? Ele já tem uma data e ele vai terminar naquele momento. Aí esse contrato ele tem um detalhezinho nele, ele não pode passar de 2 anos. Tá? O artigo 445 diz que o prazo máximo é de 2 anos. Então, todo contrato determinado, ele tem um tempo que pode ser até 2 anos. Tá? E aí, o contrato de experiência, ele acaba sendo um contrato determinado. Então, quando o empregador faz a admissão do funcionário e fala, você vai fazer uma experiência, essa experiência acaba sendo um contrato determinado, tá? Esse contrato de experiência, ele tem no máximo 90 dias, ele pode ser dividido, né, em duas vezes. Então, pode ser, por exemplo, 45 dias mais 45 dias, pode ser 60 dias mais 30 dias ou 30 dias mais 60 dias, tá? Não pode ser mais do que 2 vezes e não pode passar de 90 dias. Então, o contrato de experiência, ele se classifica como sendo um contrato por prazo determinado.
E aí um outro detalhe do contrato de prazo determinado é que quando ele termina, né, então ele pode durar no máximo 2 anos. No momento que esse contrato é terminado, é finalizado, não pode fazer um novo contrato determinado com o mesmo trabalhador e com o mesmo empregador, tá? Tem que ter um período aí de 6 meses, um intervalo de 6 meses, tá? Então, por exemplo, a empresa contrata um funcionário, faz um contrato determinado com ele de 2 anos, esse trabalhador presta os seus serviços durante 2 anos, terminou o contrato, ele tem que se afastar da empresa por 180 dias, né, 6 meses, e aí depois pode acontecer um novo contrato por prazo determinado de 2 anos, tá? E aí pode acontecer várias vezes, tá? Mas não pode terminar um contrato e já começar outro, tem que ter esse intervalo de 6 meses. Beleza? Alguma dúvida de contratos? Beleza. Ô, professor, eu não lembro se você falou que esse contrato a gente vai ter que fazer com uma atividade também? Ou não? Não sei, não lembro. Não, vocês vão fazer um trabalho, mas vocês vão criar uma empresa e vão fazer o trabalho e pode ter um contrato determinado, sim, tá? Tá bom, obrigada. Bom, então, definido a relação de trabalho, feito o contrato, é necessário ter o registro profissional desse contrato, né? Esse contrato tem que ser transpassado para o registro. E aí existem duas maneiras, né? 3 maneiras de fazer o registro. Para o trabalhador é a carteira de trabalho, né? Onde na carteira de trabalho são informadas tudo aquilo que está no contrato de trabalho e a mesma informação que está no contrato, na carteira, também fica no livro de registro ou então na ficha de registro, tá? Tem empresas que usam livro e tem empresas que usam ficha. A informação que vai nesses dois tipos de identificação é a mesma, tá? Aí é um gosto da que a empresa tem pela sua manipulação do dia a dia, tá? Tem empresas que preferem usar ficha, então cada funcionário tem uma ficha, ou então aquelas que usam livro, o livro geralmente tem 50 páginas, cada página é para um funcionário, tá? E o funcionário, cada um tem a sua carteira, aonde constam as informações. Então, todas as informações do contrato de trabalho são anotadas nesses documentos. Então, a carteira de trabalho, ela é obrigatória, né? A CLT fala sobre a carteira nos artigos de 13 a 40. Então, o trabalhador tem que possuir, sem a carteira não é possível desenvolver contratos de trabalho. Ela é emitida pelo Ministério do Trabalho ou algum outro órgão, né? Todos os contratos são anotados, então é para isso que ela existe, para fazer as anotações do contrato. O empregador ele tem até 48 horas para fazer essa anotação e devolver a carteira, né? Então, começou o contrato, o empregador recebe a carteira de trabalho do funcionário e ele tem 48 horas para anotar todas as informações e devolver essa carteira. E aí o trabalhador não pode trabalhar sem essa carteira, tá? Isso é bem tranquilo. Alguma dúvida até aí? De carteira de trabalho, contrato, livro, beleza? Professor, Pois não. você falou ali que no contrato trabalha 2 anos, depois tem que fazer uma pausa de 6 meses. Mas e quem Exatamente. tá, tipo, trabalhando mais de 10 anos no mesmo lugar? Como funciona? Eu não entendi muito bem. Aí não é contrato determinado, é contrato indeterminado, Ah, tá, entendi. tá? O contrato determinado, ele acaba, ele dura no máximo 2 anos. Agora, o contrato indeterminado, ele não tem data para acabar.
Então, você pode ficar 20 anos, 30 anos no mesmo contrato, tá? Tá bom. Agora, o determinado não. O determinado é 2 anos. Então, deu 2 anos, ele acaba, tá? Ok? Ok. Podemos seguir? Então, vamos lá. Jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. Ele deve ser, na maioria dos casos, 44 horas semanais, com preferência para 8 horas diárias, tá? Eu falei na maioria dos casos porque existem algumas carreiras, algumas profissões que não seguem essa regra. Então, eu não coloquei todas elas aqui, porque senão a gente ia ficar, né, falando muito disso, e vocês vão, com certeza, vão ter isso na outra disciplina. Então, a grande maioria das carreiras trabalham 44 horas por semana, tá? Então, são 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado, via de regra, tá? Podem... Aí tem uma série de situações, né? Tem empresas que não trabalham no sábado, compensam essas 4 horas ao longo da semana. Tem empresas que assumem 40 horas semanais. Enfim, aí tem uma miscelânea de situações, tá? Então, esse tempo é aquilo que é efetivamente trabalhado. Então, exclui-se os intervalos, né? Então, intervalo para almoço, intervalo para café, se houver, alguma outra coisa, sai dessa contagem. Essas 8 horas diárias ou 44 horas semanais é o tempo efetivamente que o funcionário trabalha, presta o seu serviço na empresa. E aí, nesse tempo, ele está à disposição do empregador no centro de trabalho. Aqui também tem uma discussão, mas exclui-se aquele tempo que o funcionário fica na empresa, mas que ele não está trabalhando, né? Então, por exemplo, existem funcionários que almoçam na empresa, a empresa tem um restaurante, e aí o funcionário está almoçando na empresa, ele está na empresa, mas ele não está efetivamente trabalhando. Então, esse momento, ele está à disposição porque ele está na empresa, mas ele não está trabalhando, ele não está no seu centro de trabalho. Então, esse momento não conta na sua jornada. E também tem a hora in itinere, que a hora in itinere é o tempo de deslocamento da casa ao trabalho e do trabalho à casa, tá? Eu não vou falar muito dela, porque com a reforma trabalhista que aconteceu há alguns anos atrás, esse tempo in itinere ele foi absorvido na jornada, então já não parece que já não é mais contado. Antes da reforma trabalhista, era considerado como se fosse um adicional. A empresa teria que pagar para o funcionário essa hora que ele estaria em percurso, né? Que, via de regra, ele está à disposição da empresa porque ele está se transladando de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Tá? Mas pela reforma trabalhista, esse tempo já foi absorvido e já entra na jornada normal. Bom, a jornada de trabalho ela exige um controle, né, de frequência, então as empresas adotam controles de ponto, e aí são inúmeros, né? Tem as empresas que fazem cartões de ponto, manual, mecânico ou eletrônico, biométrico, enfim, tá? Então, esse controle, ele é obrigatório para empresas que têm mais de 10 funcionários, e é uma maneira do empregador ter informações sobre a jornada de trabalho dos seus funcionários, né? Então, existem empresas que ainda usam o cartão de papel e o próprio funcionário anota. Existem empresas que usam fichas. Tem aqueles relógios de ponto que são mecânicos, né, que a pessoa perfura cartões. E tem os eletrônicos, os mais atuais, que fazem a leitura biométrica com impressão do recibo, etc. O período de descanso, então, dentro da jornada, exigido que se tenha um período de descanso,
Então, quando o trabalhador ele tem uma jornada que vai de 4 a 6 horas por dia, ele tem um intervalo, direito a um intervalo de 15 minutos. Quando o trabalho é de 8 horas diárias, ele tem de 1 a 2 horas de intervalo, que seria o período de almoço. Tá? Isso é obrigatório. E aí, entre uma jornada e outra, entre um dia e outro, deve haver pelo menos 11 horas de intervalo. Tá? Então, do momento que eu saio da empresa no final do dia até o momento que eu volto no outro dia pela manhã, tem que haver pelo menos 11 horas de intervalo. O trabalho noturno, ele tem alguma diferença em relação ao trabalho diurno, né? Então, ele começa a ser contado como trabalho noturno a partir das 22 horas e vai até às 5 horas da manhã. A hora trabalhada noturnamente, ela vale 52 minutos e 30 segundos, tá? Então, não é uma hora de 60 minutos, é uma hora de 52 minutos e 30 segundos, por isso que ela dura das 22 até as 5, e o funcionário deve receber um adicional de 20% sobre a hora dele normal. Isso empregados urbanos, empregados rurais, a hora noturna começa às 21 horas e vão até às 5, se for empresas agrícolas, ou começa às 20 horas e vai até às 4, se forem empresas pecuárias. A hora dura 60 minutos e tem um adicional de 25%. A jornada exige que se tenha pelo menos um descanso semanal e remunerado, tá? Então tem que ser 24 horas consecutivas, é um dia por semana. Então você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, sábado 4 horas e o domingo é o descanso semanal e remunerado. Esse descanso não pode ser não remunerado, tá? Ele tem que ser remunerado normalmente como se fosse um dia de trabalho. Preferencialmente, esse descanso tem que ser aos domingos. Existem exceções, principalmente para os comerciários, né, que eles trabalham nas empresas que atuam aos domingos. Então, nesse caso, o funcionário dessas empresas do comércio, eles têm que ter um descanso semanal remunerado, independente do dia, né, de segunda a sábado, e pelo menos um domingo ao mês. Tá? Então, o mês tem 4 semanas. Durante 3 semanas, o funcionário do comércio ele pode ter folgas, né, descanso semanal, em qualquer dia da semana. E uma semana o descanso tem que ser ao domingo. Tá? E a remuneração, quando não acontece o descanso, ela tem que ser paga em dobro, né? Então tem um adicional de 100% na hora extra. Dúvidas até aqui? Beleza. Depois nós vamos fazer os cálculos disso tudo e vai ficar mais claro para vocês como que funciona. As horas extras, então, as horas extras elas podem ser de até 2 horas por dia, não pode ultrapassar 2 horas por dia. Deve incidir um adicional de pelo menos 50%, tá? Dependendo da situação, chega até 100% desse adicional. Menores de 18 anos não podem fazer horas extras e atividades insalubres e perigosas também não. Exceções, né, são atividades externas e cargos de confiança que também atuam com horas extras. Bom, como que a gente calcula uma hora? Então, se eu trabalho 44 horas semanais, 44 horas na semana, 6 dias na semana, porque eu tenho um dia de descanso, isso me dá 7,33 horas por dia. Vezes 30 dias, que é o mês, então o meu mês trabalhado ele tem 220 horas. Tá? Então, todo mundo que trabalha 44 horas semanais
trabalha 220 horas por mês. Gravem bem esse número, que esse número 220 horas a gente vai usar para fazer todos os cálculos. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Pois não. Então vamos. Bom, a remuneração. Salário e remuneração. Tem diferença salário e remuneração? O que vocês acham? Ó, o salário é fixo, né, no mês, e a remuneração é hora extra, essas coisas. Que nem a boa que a gente recebe no final do ano lá, como é que chama? 13º. Isso. É mais ou menos isso. O salário é aquele valor que foi acordado pelo trabalho, né? E a remuneração é o salário e mais os outros componentes, como hora extra, como adicional noturno, enfim. Vou passar os slides aqui que vai ficando melhor. Então, assim, ó, a CLT fala que é o salário mais a gorjeta, né? Essa gorjeta são todos os outros adicionais que entram junto com o salário. Então, por exemplo, ele não quer aparecer aqui. Vou correr e depois eu volto. Aqui. Então, ó, horas extras, essa é um adicional salarial. Adicional noturno é um adicional. Insalubridade é outro adicional. Periculosidade é outro adicional. E transferência é outro adicional. Abonos, 13º, gratificações, prêmios, comissões. Então, todos esses itens, eles são adicionais que somam-se, né, ou vêm junto com o salário e aí forma a remuneração. Então, todos esses outros itens, hora extra, adicional noturno, insalubridade, prêmio, comissão de venda, formam a gorjeta. Tá? Então, quando eu pego o meu salário mais a gorjeta, eu tenho a remuneração. Tá? A remuneração ela pode ser em cheque, em depósito bancário, né, transferência, enfim, a forma de pagamento, cada empresa adota uma maneira. Então, o salário ou a remuneração ela pode ser feita de várias formas. Por tempo, que é o mais comum, né? Então eu trabalho durante 30 dias, né? E aí eu recebo a minha remuneração por aquele tempo trabalhado de 30 dias. Também existem remunerações por produção, onde o funcionário recebe um valor pela quantidade produzida, né, pela meta, alguma coisa assim. E também tem a remuneração por tarefa, onde é dado uma tarefa, né, uma meta diária, ou horária, ou semanal, enfim. E aí, a hora que ele cumpre essa tarefa, ele tem a sua remuneração. Então, o salário sempre deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte, né? Não pode passar do 5º dia útil. Essa contagem, ela considera todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado, tal. E se tiver atraso, pode configurar uma infração penal para o empregador. Bom, então, para mim saber o meu salário horário, eu pego o meu salário mensal e divido por 220 horas. Tá? Então, por exemplo, se eu recebo R$ 220
por mês, e um mês ele tem 220 horas, então eu divido o meu salário por 220 horas e eu recebo R$ 1 por hora. Tá? Então, essa informação 220 horas a gente usa bastante para fazer os cálculos de itens da remuneração por hora. Tá? Então, salário por hora, hora extra, enfim, hora noturna. Tá? Então, o salário mensal sempre por 220 horas. Então, isso aqui eu já passei, né? Os adicionais. Seguindo. Então, aí existem algumas definições de salário. Então, ó, salário nominal. O salário nominal é aquele que está no registro, é aquele que foi combinado. Né? Então, você vai trabalhar para mim e eu vou te pagar R$ 2.000 por mês. Então, esse é o salário nominal. É o que vai na ficha de registro, é o que vai na carteira, em todos os documentos. Tá? Então, pode ser R$ 2.000 por mês, ou pode ser R$ 10 por hora, ou R$ 100 por dia, etc. Esse é o salário nominal. O salário efetivo é aquele valor líquido que eu recebo, depois dos descontos, principalmente dos impostos, tá? INSS, imposto de renda. Então, esse é o salário efetivo. Então, eu recebo um salário nominal, que é chamado de salário bruto, e aí o salário efetivo é o salário líquido, que tira o desconto dos impostos. O salário complexivo é aquele salário onde tem os adicionais. Então, quando entra a hora extra e os adicionais que eu falei. Tá? Então, o valor líquido mais as horas extras e adicionais é o salário complexivo. E o salário absoluto é o montante que eu recebo líquido e que determina o orçamento. Tá? Então, depois de tudo, descontou todos os impostos, adicionou as horas extras, descontou falta, alguma outra coisa, esse valor é o salário absoluto. Então, são só definições para cada tipo de salário. A insalubridade. Até bonitinha a foto aqui. A insalubridade o trabalho insalubre é aquele onde tem algum risco, né? Onde tem algum perigo para o trabalhador. É aquele trabalho que é feito em um ambiente onde tem algum risco nocivo à saúde do funcionário. Então, nessas situações, o ambiente de trabalho ele é considerado insalubre e o funcionário tem direito a receber uma compensação por estar atuando nesse ambiente, que é o adicional de insalubridade. Tá? Então, ele recebe um adicional por trabalhar nessas condições de risco, nessa condição que tem contato com algum agente nocivo à saúde. Tá? Esse adicional de insalubridade, ele incide sobre o salário mínimo da região. Tá? Não é sobre o salário do trabalhador, é sobre o salário mínimo daquela região. E aí existem 3 tipos de adicionais, dependendo da classificação da insalubridade. Né? Então, quando o ambiente ele tem um grau máximo de insalubridade, o funcionário recebe 40% de adicional, quando é um grau médio, 20%, e quando é um grau mínimo, 10%. Da mesma forma, a periculosidade, então, é um adicional ou uma situação, onde existe perigo permanente, principalmente quando o trabalhador tem contato com inflamáveis, com explosivos, ou tem uma condição de risco muito grande, né? Trabalho em torres de energia elétrica, em grandes altitudes, em situações dentro do mar, coisas assim mais
severas, né? Então, aí é considerado uma situação de perigo. Então, o trabalhador, nessas condições, ele recebe um adicional de 30% de periculosidade sobre o seu salário. Então, existem dois adicionais para situações diversas, o insalubridade e o periculosidade. O adicional noturno é aquele que acontece para o trabalho noturno, né? Então, nas atividades urbanas, o trabalho que é desenvolvido entre 22 horas e 5 horas da manhã é caracterizado como trabalho noturno. E aí, a legislação entende que tem um desgaste maior das pessoas em relação ao trabalho diurno, e então deve ser pago um adicional. Essa aqui é uma tabela que mostra o tempo, né? Então, o tempo efetivo de trabalho sempre vai ser 52 minutos e 30 segundos. Então, das 22 às 23 é contado uma hora, mas na verdade são 52 minutos e 30 segundos. Tá? Então, a hora noturna ela não tem 60 minutos, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Então, dessa maneira, o funcionário ele trabalha das 22 às 5, seriam 7 horas de 60 minutos, mas são 8 horas de 52 minutos e 30. Então, a jornada de trabalho acaba sendo de 8 horas, não pelo tempo efetivo do relógio, mas pelo tempo efetivo de trabalho noturno. Ok? Tá bem. É um pouco confuso, mas depois a gente vai fazer exercício, vocês vão compreender direito, tá? É só gravar que a hora noturna ela não tem 60 minutos, ela tem 52 minutos e 30 segundos. O descanso semanal. Então, ele é sustentado na lei, né, da CLT. Então, o funcionário tem que ter um descanso semanal e remunerado, preferencialmente aos domingos. Eu já falei. Bom, os descontos. Então, recapitulando, existe uma relação de trabalho entre empregado e empregador. Essa relação é feita através de um contrato de trabalho. O contrato pode ser indeterminado ou determinado. Após realizar-se o contrato, esse contrato é feito através de um registro na carteira de trabalho e também no livro ou ficha de trabalho. Nesse contrato é especificada a jornada de trabalho, né, geralmente 44 horas, os intervalos na jornada, então dependendo da quantidade de horas, né, trabalhador de 44 horas, que seria 8 horas por dia, então ele tem um intervalo na jornada que oscila de 1 a 2 horas. São definidas as remunerações, né, então o salário nominal e mais os adicionais, dependendo da situação. E aí vem os descontos, que são dedutíveis pela legislação, né? Então, a CLT impede qualquer desconto pelo empregador, mas existem aqueles que são previstos em leis. Então, os principais, né, são o INSS e o imposto de renda. Está acabando meu tempo já. O INSS e o imposto de renda são os principais deduções, e também tem a pensão, a contribuição sindical e o vale transporte. Bom, o desconto de INSS, eu só vou citar, tá? Depois a gente vai usar isso. Isso aqui é feito, esse desconto é calculado por essa tabela, dependendo do salário de contribuição de cada trabalhador. Existe uma alíquota diferenciada. O imposto de renda, da mesma maneira, desconto na fonte. Então, também essa tabelinha, que é a base de cálculo de cada funcionário, de cada valor tem
o valor da alíquota e as parcelas a deduzir. E o fundo de garantia, que é depositado 8%. Isso aqui não é desconto, isso aqui é o empregador que deposita na conta do funcionário. É isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu corri um pouquinho para poder dar essa introdução de toda a matéria. Queria terminar esse slide todo para que a gente já possa depois começar a fazer alguns cálculos, tá? Não se fica se preocupando, não se preocupa assim muito com esse negócio que eu mostrei no final agora, INSS, imposto de renda, que depois a gente vai fazer com calma. Ficou alguma dúvida de tudo isso? Relação de trabalho, contrato de trabalho, jornada, descanso, salário, descontos adicionais? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Okay. Beleza? Bom, Beleza, então. professor. Então tá bom. Então eu vou colocar eu vou subir esses slides lá, disponibilizar para vocês. E aí na próxima aula a gente já começa a fazer alguns cálculos, né? Nossa próxima aula é quarta-feira, ok? Beleza? Ok, beleza. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Até quarta-feira. Certinho, professor. Obrigada. Obrigado. Até quarta.